Muito boa tarde, internautas da Jovem Pan Online. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre saúde. Nós estamos a 2 dias do Carnaval, a maior festa popular brasileira. E é claro que com isso as pessoas vão viajar, muitas vão ao sambódromo, outras acabam indo a salões de baile ou mesmo procurando algum outro tipo de diversão, como os trios elétricos. Ou seja, tudo regado a muita música e muito barulho. E há alguns cuidados que devem ser observados no momento de se expor a barulhos de forma tão alta e por um tempo tão prolongado. Isso porque, segundo os médicos, essa exposição em excesso pode causar uma série de problemas auditivos, inclusive levar à perda de audição em alguns casos. É sobre isso que nós vamos conversar a partir deste momento com o Dr. Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista do Hospital Lefort, que fica na região do Morumbi, aqui em São Paulo, e hoje vai nos explicar melhor a respeito dessa situação. Dr. Jamal, uma boa tarde ao senhor, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado. Espero que todos os telespectadores aproveitem bastante a nossa conversa. Doutor, é claro que carnaval está simbolizado pela alegria, pela festa, pela música alta. É possível curtir o carnaval sem colocar a sua saúde auditiva em risco? Com certeza, esse inclusive é o ideal. O que nós temos que lembrar é que a nossa audição, por ser um órgão sensorial, é muito sensível a lesões. Então, hoje em dia, cada vez mais as festas de carnaval são festas para populações maiores, com nível de intensidade sonora muito maior. Então as caixas de som, elas têm que alcançar 50, 100 metros de distância. Então, aquele que está a 100 metros de distância já ouve alto. Agora imagina aquele que está a 2, 3 ou 5 metros. Tem que tomar muito cuidado. E qual seria o tempo, doutor, que o ouvido consegue suportar essa exposição a barulhos tão altos e de uma forma que não seja tão agressiva? Existe uma tabela de correlação entre o nível de intensidade sonora e o tempo de exposição que pode ser, o indivíduo pode ser submetido sem haver a lesão auditiva. Essa tabela é muito interessante porque ela não é uma tabela linear, ou seja, 85 decibéis, uma pessoa pode se expor durante 8 horas seguidas sem haver o risco de lesão auditiva. Porém, se eu aumentar de 85 para 90 decibéis, ou seja, somente 5 decibéis, essa tabela já permite que a pessoa fique somente 4 horas. Ou seja, 85 decibéis, 8 horas, 90 decibéis, 4 horas. E assim por diante. Então, quanto maior o número de decibéis, existe uma diminuição do tempo de exposição que é permitido para a pessoa. Numa situação como essa, que sambódromo, mesmo quem está acompanhando um trio elétrico, por exemplo, essas pessoas se submetem a qual quantidade de decibéis, doutor? Os trios elétricos e mesmo no sambódromo, a saída das caixas de som ultrapassa 100 a 110 decibéis, o que é um volume muito alto e que, sem dúvida nenhuma, pode levar à lesão auditiva. E qual seria o tempo máximo em que essas pessoas poderiam ficar nesses ambientes? Nesse ambiente seria por volta de 3 a 4 minutos. 3 a 4 minutos? 3 a 4 minutos com exposição acima de 100 decibéis. Geralmente essas pessoas acabam ficando 2, 3, 4 dias expostas 12 horas, muitas vezes, a esses barulhos. Por sorte, as pessoas acabam não desenvolvendo problemas, doutor? Olha, na verdade elas acabam desenvolvendo o problema. É que elas não sabem que estão desenvolvendo o problema. Porque uma das características das lesões auditivas induzidas por ruído é que as lesões começam nas frequências agudas, as quais nós não usamos no nosso dia a dia para conversação. Então a pessoa está perdendo a audição, mas ela não sabe que está perdendo a audição. Ela só vai descobrir que está perdendo a audição ou se fizer um exame muito simples que chama-se audiometria, ou se essa lesão evoluir até um nível de frequência que atrapalhe a pessoa a se comunicar. Então, as pessoas estão, sim, sofrendo lesão auditiva, muitas delas, e essas lesões auditivas, mesmo como eu disse,
pessoa não percebendo que está tendo lesão, tem que tomar muito cuidado, porque além da perda auditiva, existem outros sintomas que também podem acompanhar essas lesões, como por exemplo zumbido, tontura, irritabilidade, dificuldade para entender algumas pessoas dependendo da tonalidade da voz. O volume da televisão que começa a subir. O volume da televisão que começa a subir, e hoje a gente consegue ver pelos números, né? Então, muito cuidado, porque realmente as lesões acontecem sim. Lembrando que se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado, você pode mandar a sua pergunta ou deixar o seu comentário em nossas redes sociais. O nosso Facebook, nosso Twitter estão abertos e aptos, portanto, a receber as perguntas de vocês. Agora, doutor, para quem vai se submeter, para quem vai, na verdade, aproveitar a sua festa de carnaval, há alguma coisa simples que pode ser feita? Por exemplo, um protetor auditivo seria uma boa saída? Com certeza. Com certeza, veja, o nível de intensidade sonora dos trios elétricos e até das festas de carnaval em ambientes fechados, indivíduos que estão próximos à bateria da escola de samba. Então, sem dúvida nenhuma, a utilização de protetores, como por exemplo esse aqui que eu trouxe, é um protetor muito simples, ele é vendido em farmácia, custa muito barato. Ele é feito com um produto que parece uma espuma. É muito comum vê-los sendo usados nos agentes de trânsito aqui em São Paulo, né? Sem dúvida, para proteger a exposição continuada aos ruídos. Então, esse tipo de protetor, ele vai diminuir por volta de 30 decibéis. E esses 30 decibéis já são o suficiente para que a pessoa não tenha perda auditiva. Agora, se a pessoa puder, existem protetores especiais para ambientes ruidosos que filtram somente frequências agudas, como por exemplo esse aqui. Então esse é um protetor que tem um filtro especial para frequências agudas. Então são as frequências que mais comumente geram lesão. Ele é dividido em camadas, né? Exatamente, em camadas, em faixas de frequência. Então, esse protetor vai permitir que a pessoa escute melhor o som, melhor a música, também sem risco de lesão. Muito interessante. Agora, doutor, o senhor trouxe uma série de outros dispositivos, né, que podem nos ajudar no dia a dia a nos prevenir de eventuais problemas. O senhor gostaria de mostrar até um aplicativo, que pode ser muito útil, inclusive, para os jovens, né? Com certeza. Hoje em dia a gente consegue um aplicativo fácil que mede a intensidade sonora do ambiente em decibéis. Então vejam que tem uma flechinha que está variando com relação à intensidade do som que eu falo. Neste momento ele está mostrando qual quantidade, doutor? Ele está mostrando, sem a gente falar 70 decibéis e a gente falando por volta de 80 decibéis. Então o que acontece é o seguinte, esse é um aplicativo muito simples que pode ser usado em... Vamos fazer um teste, doutor? Vamos fazer um teste. Então se a gente falar alto aqui, ele vai com certeza... Né? Dá para observar justamente essa mudança, né? Dá para observar a mudança falando mais alto. Simples movimentos também já ajudam realmente. E isso é muito bacana, porque os jovens que estão muito acostumados com baixar aplicativos, isso pode ser baixado e pode até, de alguma forma, orientar, né? Com certeza. Que cuidados devem ter, ou se de repente eles devem ficar menos no lugar que seja mais barulhento. Eu acho que é uma coisa muito simples, para que pelo menos a pessoa tenha noção de quanto está sendo agressivo esse ambiente sonoro. E por falar nesses tocadores de MP3, eu trouxe também um equipamento muito interessante, que é um limitador de saída de intensidade sonora. Então, esse aparelho, o que ele faz? Você conecta ele... Ele é importado, não é vendido aqui por enquanto. Ele é importado, hoje ainda não é vendido no Brasil, mas você conecta ele no seu MP3 e o fone de ouvido aqui. E ele vai limitar a saída da intensidade sonora a 70%, que é
o que a gente sabe que pode se submeter durante um tempo prolongado. Então, sem o limitador, a pessoa vai ter tendência a aumentar o som. Com o limitador, ele está protegido. Hoje nós estamos falando sobre os cuidados com a saúde auditiva, principalmente agora que estamos aí à beira de mais um carnaval. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do nosso convidado e também da instituição a qual ele pertence, você pode consultar estes dois sites que vão aparecer aí no seu monitor, www.leforte.com.br. Temos também o www.clinicajamal.com.br. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre este assunto. Lembrando que se você quiser deixar a sua pergunta ou seu comentário nas nossas redes sociais, elas estão abertas e será respondido aqui pelo nosso convidado. Até já.